nosso Deus nesta noite, meus irmãos, porque só Ele é merecedor de honra, glória, louvor e adoração. Neste momento eu peço para a igreja estar abrindo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8, versículo 1. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos a cada momento, igreja, dar liberdade para o Espírito Santo de Deus nesta noite. A palavra do Senhor que diz assim: ora, descendo ele do monte, grande multidões o seguiam. Eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos neste momento, a igreja está levando a Deus em oração. E quantos precisam de oração nesta noite? Eu e minha casa. Amém, louvado é o nome do Senhor. Eu não sei a maneira em que cada um adentrou nessa noite na casa do Senhor, né, irmãos, mas o nosso Deus é um Deus que sabe, que conhece todas as coisas. Vamos estar levando a Deus em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, meu Deus, nessa noite que se encontramos, Pai, reunidos na Tua casa, Senhor, Pai, todos numa só fé, num só amor, meu Deus, somente no intuito, ó Pai, de Te louvar, de Te adorar, de Te engrandecer, Senhor, porque só o Senhor é merecedor de honra, de glória, Senhor, de louvor e adoração, ó Pai. E nesta noite, Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Somos gratos pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, Senhor. Somos gratos pelos livramentos, somos gratos pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, Senhor. Porque até aqui, meu Pai, Tu tem nos abençoado, nos dado grande vitória, Senhor, no qual podemos dizer que somos mais que vencedores na Tua presença, Pai. Deus, amado, eis a Tua igreja nesta noite. Eu não sei, Pai, a maneira em que cada um adentrou na Tua casa, mas que nesta noite o Senhor venha de encontro com cada vida, cada coração nesta noite, Senhor. Venha curando, libertando, transformando, porque a Tua presença é real em nosso meio nesta noite. E sabemos, Senhor, que aonde o Senhor está, algo diferente acontece pelo Teu poder, Senhor. Abençoa a Tua igreja nesta noite e venha dando vitória, Senhor, na vida de cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Irmã Tereza, o diabo com o Rubio não está louvando o nome do Senhor. Eu vou dar uma nota cristã e logo após o cooperador Maquesca, a segunda leitura da oração. Amém? Deus te cheira. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com o louvor da harpa, número 3. Tem a paz e o gozo, tem ó meu Jesus, por ser em sua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando no Senhor eu entoando aleluias ao meu
logo após o círculo de oração, louvando o nome do Senhor. Continuamos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Salmos 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Agradecei ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Alguém mais precisa de oração? Eu e a casa. Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Pai, por mais um dia estar na casa do Senhor. E abençoar cada um dos irmãos que aqui hoje estão, Pai, que o Senhor vai ter o canto de Deus, Pai, que o Senhor vai estar com aqueles que têm criança, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, vai ter os Deus, cada um dos pedidos de oração. Glória a Deus. Círculo de oração no nome do Senhor. O círculo de oração Rosa de Saron cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
Glória a Deus, aleluia, adora o nome dele nesta noite, porque ele é digno de todo louvor e toda adoração, né, igreja? Neste momento eu quero estar passando por oportunidade, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Quero passar a oportunidade, já que o irmão César está dando uma saudação, fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Poderoso Deus de nós. Cumprimento o nosso uma paz do Senhor. Tive muita alegria a mais participando com os irmãos, mais um culto, mais uma campanha. Vou deixar aqui para os irmãos o versículo da Bíblia para os irmãos. Em Marcos 5, somente o versículo 5 a seguir. E andava. Marcos 5 a seguir. E andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Todos nós já conhecemos, irmãos, essa passagem da Bíblia, de Marcos capítulo 5. O que o Senhor fala para nós nesse momento hoje? Ele quer que nós se chegue mais nele, como fez esse homem que vivia pelo sepulcro. Quando o Senhor desembarcou do barco, ele chegou na beira do rio, ele já foi ao encontro, mas na verdade, pela Bíblia, foi o inimigo que estava apoderado dele, no corpo dele, que foi ao encontro do Senhor, porque ele já sabia o que o Senhor ia fazer na vida desse homem. E ele pediu, Filho do Altíssimo, que não atormentasse ele, porque sabia que quando aquele homem tivesse um encontro com Jesus, ele ia ser curado. E o Senhor pegou e curou ele, libertou ele de tudo que ele tinha. O que o Senhor fala para nós hoje? Para nós se chegar mais a Ele, para nós buscar mais ao Senhor, para nós se chegar aos pés do Senhor, porque o Senhor quer, Ele quer carregar nós como um pai carrega um filho. Como que o pai carrega um filho? O pai carrega um filho no colo, o pai carrega um filho, pega pela mão, leva puxado, para cá, para lá, atendendo, e o pai quer fazer isso com nós. Mas só que para nós poder fazer isso, irmãos, para Deus fazer isso com nós temos que se achegar mais nele. Nós temos que chegar aos pés do Senhor. Então, como nós estamos todos hoje aqui, é um culto de campanha, então, irmãos, vamos se achegar mais ao Senhor. Vamos chegar aos pés do Senhor, e nós vamos ver o que o Senhor vai fazer por nós. Amém, irmãos? Eu agradeço pela oportunidade em nome do Senhor Jesus. Pastor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar fazendo menção dos irmãos que estão conosco nesta noite, nos dando a honra desta visita, né? Nós temos hoje convidado para estar trazendo a palavra para nós, a nossa missionária Marinês. Ela não quis subir aqui só para ficar com o café, pela ó, o cotovelo aqui, já está. E muito com ela estava seu esposo, o irmão Arilson. Cadê o irmão Arilson? Deus abençoe. Eles são da Igreja Comunidade da Paz, né? Lá de CNGS, pastor Gil, que já esteve conosco aqui, dando início à campanha lá do Primavera, né? Teve ele e a sua filhinha, né? Estiveram conosco lá. Também temos hoje convidado para estar louvando o nome do Senhor, pastor Giovano, grande amigo nosso, né? Longa data, e a irmã Marta, que Deus abençoe suas vidas, né? São da Igreja Assembleia de Deus, Tempo 7, leva o nosso abraço, pastor Ricardo,
Agradece ele. Diz que para abraço de gordo é do ladinho, viu? Não é de frente. Pastor Gil dá para abraçar de frente. Ele é magrinho, né? Não só eu que sou gordo. Leva o nosso abraço para ele também. Tá bom? Nós temos também conosco nesta noite o irmão Francisco. Deus abençoe sua vida. A irmã Yasmin, a Bruna e a irmã Tainá. Deus abençoe suas vidas. E temos também a Heloísa, a Laura e o Davi, né? Isso? Falei certo o nome deles? Não errei ninguém? Glória! Difícil não errar. Poxa vida! Que bênção, né? O que nós falamos para os irmãos que estão conosco nesta noite? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amanhã nós teremos o nosso culto lá no Jardim Primavera. A campanha está baseada no livro de Daniel. Eu vim por causa das suas orações. Vai estar pregando a palavra lá o pastor Djalma e vai estar louvando o seu filho, o irmão Alex. Vai estar louvando o nome do Senhor. Eles são do Evangelho Puro, da Igreja Evangelho Puro. Vão estar conosco amanhã. Sábado, 8h30 da manhã, nós teremos consagração para a Santa Ceia aqui na igreja. A partir das 8h30 nós estaremos com os nossos joelhos dobrados, orando, agradecendo ao Senhor. No domingo nós teremos o nosso culto de Santa Ceia e vai estar pregando a palavra para nós o presbítero Rodrigo. O presbítero Rodrigo, ele esteve aqui no dia que a irmã Camila pregou. Ele deu uma salvação para a igreja, né? Então, ele vai estar pregando aqui no nosso culto de Santa Ceia no domingo. Amém? E no próximo domingo, dia 13, nós vamos ter um culto especial para as crianças, né? Culto especial de Páscoa. Então, não esqueça de trazer as crianças, né? No outro domingo, dia 13. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, louvado e exaltado em nome do Senhor. Eu não quero essa oportunidade para não me lembrar, estar louvando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Espírito Santo, poderoso, Deus de poder e glória, Deus de poder. Meus irmãos, com paciência. Amém. Deus de poder, aleluia, Jesus. Poderoso Deus, glória, Jesus. Deus,
adorar o nome do Senhor, né, irmãos? Operadora Rayane também com oportunidade para estar louvando o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Ele mesmo veio
liberdade, irmãos, para o Espírito Santo de Deus nessa noite. Quero nesse momento estar chamando a irmã Lúcia para estar orando pelos dízimos, oferta, na casa do Senhor, né, irmãos? Se quiserem ofertar pelo Pix, está aí o QR Code atrás de cada cadeira. Os irmãos ficam à vontade para ofertar na casa do Senhor, amém? Logo após, pastor Giovanni e sua esposa Ana Marta, louvando o nome do Senhor. Cumprimento a mão de Deus com a paz do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, chamando a tua presença, Pai. Vem abençoando, Senhor, cada um que vai ofertar nesta noite, Senhor, cada um que vai dizimar, Senhor, nesta noite, Senhor. Deus, venha multiplicar cada vez mais, Senhor Jesus amado. Quem não pôde trazer nessa semana, Senhor, que o Senhor abra as portas, que semana que vem vocês possam trazer, Senhor. Vai abençoando, Senhor, vai dando em dobro, Senhor Jesus, cada um que for ofertar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Cumprimento a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria estar aqui nessa igreja, vivendo os amados irmãos. Glória a Deus. E juntos adorarmos ao Senhor. Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. É maravilhoso nós nos reunirmos para adorar a Deus, porque em momentos assim, milagres acontecem, depois os irmãos vão testemunhar. E como é bom, como é maravilhoso estar na presença de Deus. Estarmos aqui e vamos adorar ao Senhor. Meus irmãos, também cumprimento com a paz do Senhor. Amém. É um prazer estarmos mais uma vez aqui para nós adorarmos ao nome do Senhor. Nós temos com o intuito de cultuar a Deus, agradecer pelas dádivas que Ele concede a nós. Agradeço primeiramente a Deus e a pastora Thaí que nos convidou para estar aqui, a pastora Fran, os demais irmãos que estão cooperando nessa noite, como Rubens ali, irmã Tereza, nossos irmãos, Família, glória a Deus. nossa família que estão reunidos como escolhidos a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Só
Esse é o motivo da nossa alegria, servirmos ao Senhor e adorarmos ao Senhor. Jesus, a palavra do Senhor pede para nós, recomenda para nós, que tudo que tem foro deve louvar e enaltecer o nome de Jesus. Glória a Deus. Para me atrapalhar. adorando a Deus. Eu agradeço a vida do pastor Altair, do pastor Afrânio, pela amizade que temos, por essa comunhão, por todas. Uma igreja nessa missa da palavra dessa noite. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos nessa noite por essa oportunidade, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que está aqui conosco. Senhor, preparou para nós estarmos aqui, Senhor, louvando e agradecendo o teu nome juntos nessa noite, Pai. Deus, e que neste momento o Senhor venha usando a tua filha na palavra, Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Deus. Abre, Senhor, Pai, o nosso entendimento. Deus, de poder que nós possamos sair daqui fortalecidos pelo poder da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Cumprimento os irmãos na paz. Está aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, o pastor Altair, o pastor Fran, na segunda igreja. Eu sou ali da Comunidade da Paz, mas eu tenho um carinho muito grande por essa igreja também, pela vida dos nossos pastores, que têm sido bênção aqui neste lugar, pessoas muito queridas pela gente, que a gente aprendeu a amar também como irmãos. Eu agradeço a Deus por estar aqui nessa noite. Não foi fácil para a gente chegar até aqui, mas Deus tem um propósito para as nossas vidas. E quando Deus tem um propósito, as armadilhas vêm para tentar nos parar no caminho. Mas o Senhor está no nosso meio. Desde o começo dessa reunião, nessa noite, Ele já está aqui falando ao meu e ao seu coração, aqui neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Quero já estar lendo com os irmãos aqui o texto da palavra, a qual tenho o título aí, que Deus tem falado, tem usado vários pregadores, vários missionários que têm chegado até este lugar, e hoje Deus me colocou aqui para estar falando ao seu coração também. Texto que se encontra em Lucas, capítulo 18, eu quero ler desde o 35. Capítulo 18 e o versículo 35 em diante. Todos acharam, amém? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então chamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Senhor, Deus querido, meu Pai, ó Deus, eu entro na tua presença nesse santo lugar. Te peço, ó Pai, toma direção nessa palavra, Senhor. Ó Pai querido, tudo que foi falado aqui nesse altar, que seja a tua voz, que seja o teu Espírito Santo falando à tua igreja. Vou apresentar, mas aqui eu apresento a minha vida no seu altar nessa noite, ó Pai. Fala com a tua igreja, ó Deus. Fala com o teu povo, ó Pai, que veio aqui para ouvir uma palavra nessa noite, Senhor. Fala com cada um aqui presente, ó Pai querido. Eu coloco minha vida nas tuas mãos, Senhor. Peço a tua unção. Derrama o teu óleo precioso sobre a minha vida, ó Pai. Aqui eu entrego, Senhor, esse momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Essa palavra é uma palavra abençoada, onde ela fala sobre um cego. E aqui nessa palavra ele vai falando que esse cego ele estava sentado no caminho, mendigando. Eu gosto muito de frisar essa parte assim, a gente que usa óculos, né? A visão vai ficando aí, vai enfraquecendo, chega num ponto que você olha, a imagem ela fica uma imagem turva, a gente vai precisando usar um óculos. Agora eu fico imaginando assim, uma pessoa que não enxerga nada. E vem ali pessoas, movimentos de pessoas passando e sem enxergar, sem saber o que está acontecendo. Esse homem ali, ele estava mendigando, né? Ajuda, pedindo que alguém lhe desse pão, lhe desse de comer. Mas muitas vezes as pessoas só ali passavam e o ignoravam. Porque muitas vezes acontece nos nossos dias de hoje também. Às vezes a gente passa por uma pessoa que está muitas vezes ali caído, que está ali precisando de uma ajuda, precisando muitas vezes de uma palavra nossa apenas. E muitas vezes a gente passa de longe.
preocupado, com medo, muitas vezes, com receio daquela pessoa que estava ali, né? Às vezes mal vestido, e às vezes a pessoa precisa apenas de uma palavra, de apenas um incentivo, a gente chega pelo menos cumprimentar, né? Falar como você está, né? Você está bem? Às vezes só isso que a pessoa precisa, só que a gente chega ali e estenda a mão, mas muitas vezes nós preferimos passar de longe, com medo ali, né, do que aquela pessoa pode fazer. Mas esse homem aqui, ele não desistiu de primeira, ele não parou, ele não se preocupou com a condição dele, mas ele continuou ali naquele lugar. E ouvindo passar a multidão, porque todas as palavras aqui onde fala que Jesus, ele curou, que ele passou, ele arrastava a multidão junto com ele. Ele levava a multidão ali que o acompanhava. Porque as pessoas ali, eles ouviam falar que Jesus, né, curava, que Jesus ali, ele podia mudar a situação. E ali aquelas pessoas, elas seguiam, aquela multidão seguia. Muitas vezes, muitos ali, só por curiosidade, mas muitos ali estavam passando por uma situação a qual precisava de uma ajuda, a qual precisava de uma força, de um apoio, e eles ouviram ali, passava, que Jesus ia passar. E esse homem ali, ele perguntou o que era aquilo, porque aquela multidão ali fervorosa, passando, né, conversando ali, né, a multidão onde vai passando, a gente fica com aquela curiosidade de saber o que está acontecendo, de ir ao encontro, de ver, né? Ali eu trabalho ali na cidade, ali eu trabalho ali no centro, então às vezes acontece alguma coisa, a gente já quer sair, ver o que está acontecendo. Ou tem um movimento, vou sair ali na porta, ali na loja, para ver o que está acontecendo. E isso aconteceu com esse homem. Ele estava ali, né, sem enxergar, sem poder ver o que estava se passando. Mas ele ouviu aquela multidão e ele perguntou. Ele não teve medo diante de muitas vezes ser ignorado, diante da sociedade ser ignorado, de ser ali desprezado, uma pessoa que estava ali mendigando, uma pessoa que não tinha uma condição social assim boa, mas ele estava ali precisando de uma ajuda, precisando de uma força, precisando que alguém estendesse a mão ali para ele. Eu não sei qual a condição que você chegou aqui neste lugar nessa noite. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado no seu dia a dia, mas há um Deus aqui neste lugar que desde o momento que aqui nós adentramos, Ele já está aqui com as mãos estendidas, esperando apenas uma palavra nossa. Porque é tão fácil nós chegar diante do Senhor e nós adorar, e nós louvar, e nós glorificar quando está tudo bem. Mas eu quero ver você adorar, você glorificar o Senhor quando você está passando por uma prova, quando você está passando por uma luta, quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por uma enfermidade. Aí sim é que nós somos provados para ver até onde nós suportamos carregar a nossa cruz. Mas Jesus chegou aqui nessa noite para estender a mão para você, e muitas vezes chegou aqui cansado, falando: eu não tenho forças mais, eu não sei como eu vou sair dessa situação, mas Ele chegou aqui nesse lugar nessa noite para estender a mão para você. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! E esse homem ali, ele levantou a sua voz e ele gritou: Jesus! Às vezes a gente sente vergonha de glorificar a Deus dentro da igreja. Às vezes a gente chega dentro da igreja, a gente fica preocupado com o que o irmão vai falar. A gente fica com vergonha de glorificar. Não tenha vergonha de glorificar, não tenha vergonha de dizer aleluia, glória a Deus, porque nós estamos na casa do Pai. E na casa do Pai nós temos liberdade de falar, de expressar, de chorar, de gritar. Porque quando nós éramos lá do mundo, nós fazíamos, gritava e não pulava. Mas aqui nós temos a liberdade de fazer, meu irmão. A liberdade de falar com o Pai que está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Esse final de semana agora que passou, teve a festividade na ICGES do aniversário da cidade. E no sábado nós estivemos reunidos com os jovens ali na igreja, onde a gente conversou. E no momento que nós fomos para a igreja, a gente vendo ali aquelas ruas ali, as principais ali, onde chega lá na casa da mãe, ali tudo fechado. A gente não tinha acesso ali para entrar até 6 horas, a gente conseguia acesso, hoje a gente não conseguia mais para entrar ali. E a gente vê a mesma coisa, a gente vê aquele quadro, não sei se vocês já viram um quadro que tem um caminho estreito e um caminho largo. E a gente vê aquela multidão subindo aquele caminho. Aquele caminho largo. Muito poucos a gente via indo para a igreja.
E aquilo ali não, fervendo. Aquilo ali se estendeu durante a noite. E grito, e aquele som estrondante nos nossos ouvidos, para a gente que mora ali perto, vendo, acompanhando aquele grito. Aquela turma de quando aqueles artistas ali começavam a cantar, aquilo ali gritava, aquele desesperava, aquele grito desesperador, assim, aquelas pessoas adorando a ídolos. Adorando ali pessoas que não faziam nada ali, cantavam ali por um momento, mas depois foram embora e aquela alegria. Será que hoje eles têm aquela alegria que eles sentiram ali? Mas eu falando com os jovens, mas não, a alegria que nós podemos sentir aqui dentro da igreja hoje é uma alegria que ela é eterna. Uma alegria que vem ali e nos fortalece. Eu conversei com os jovens. E hoje a gente vê que dentro das igrejas acontece isso. A gente tem vergonha de glorificar. A gente tem vergonha de clamar. Mas esse homem não. Ali ele gritava mais e mais ainda. Até que Jesus ouviu. Mas no momento que nós estamos clamando, que nós estamos pedindo a ajuda de Jesus, vai entrar no nosso caminho aqueles que tentam nos paralisar. Por que você ainda está dentro da igreja? Por que você está indo lá orar? Por que você ainda busca? Se que você pede, você não recebe. Então vai ter esse. Que eram esses aqui que o repreendiam para que você calasse. Mas ele ainda gritava mais, com mais vontade, com mais garra ali, porque ele sabia que Jesus ia ouvir. Lá no fundo do coração dele, ele sabia que algo ia acontecer naquele dia, que algo ia acontecer naquele momento na vida dele. Então creia nessa palavra nessa noite, porque Jesus está no Senhor. Jesus está aqui para trabalhar de uma maneira especial em cada coração aqui presente. Mesmo que muitas vezes chegou aqui com o seu coraçãozinho apertado, com o seu coraçãozinho aí que está sufocado. E você pode falar assim, não, você não sabe o que eu estou passando. Mas Jesus conhece você. Mesmo antes de você nascer, de você se formar lá no ventre, mas Jesus, ele já te conhecia. Ele sabia perfeitamente como queria fazer, né, cada membro do seu corpo. Jesus te conhece. Jesus te conhece. Basta você abrir a sua boca. Basta você abrir o seu coração nessa noite e deixar Ele entrar e agir. Porque Ele está aqui nessa noite. Ele já chegou aqui neste lugar. Ele já chegou aqui neste lugar pronto para nos ouvir. Basta uma palavra. Basta uma palavra que sai da nossa boca. Jesus ali deparando. Ouviu ali que alguém estava chamando por Ele. Que alguém estava precisando de uma ajuda. Que alguém estava precisando de um auxílio, precisando de uma mão amiga, de alguém que estendesse a mão ali. Aleluia. Que você possa ser profeta onde você passar. Que onde você passar você possa ser exemplo. Que onde você passar você seja luz. Que onde você passar você possa ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. As pessoas que estão necessitando de uma ajuda. Há tantas pessoas lá fora que precisam que nós estenda a mão, que nós ali fale algo, que nós fale de Jesus. Nós estamos aí vivendo os últimos minutos, os últimos momentos na face da terra, então é o momento de nós do Senhor, e nós temos que fazer a nossa parte, porque Ele já pagou um alto preço ali naquela cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui reunidos e pudéssemos glorificar Ele, exaltar Ele e agradecer a Ele pelo nosso fôlego divino, aleluia. Quantas pessoas queriam estar aqui no nosso lugar, quantas pessoas queriam estar aqui nessa noite, mas eles não podem, porque muitas vezes estão dentro de um hospital acamado, porque muitas vezes estão na numa cama sem poder levantar, mas nós temos esse privilégio nessa noite, aleluia. Nós temos esse privilégio, nós temos o nosso fôlego de vida, como o Senhor nos deu, foi Ele que nos deu, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E aqui vem a parte onde Jesus fala: que queres que te faça? Muitas vezes nós queremos algo para a nossa vida, mas nós não temos coragem de pedir. Nós ficamos muitas vezes duvidando, murmurando. Deus poderoso,
Muitos falam, mas Jesus ele operou lá no passado, isso não acontece hoje. Acontece sim. Jesus ainda cura, Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo que pode curar, que pode libertar, que pode salvar. Aleluia. Eu sou testemunho vivo que Jesus cura, que Jesus restaura, que Jesus coloca de pé. Se eu estou aqui nessa noite falando com vocês, se eu estou aqui nessa noite ministrando essa palavra ao meu, ao seu coração, é porque eu sou a prova viva que Jesus pode sim colocar de pé. Não era para mim estar em pé. Pastora Fran, pastor Altair sabe da condição em que eu fiquei, da condição em que eu passei. Que Jesus pode sim, que Jesus pode entrar dentro dos lares, mudar situações que muitas vezes você acha que não está tudo destruído, está tudo ali agora, é isso aí, essa armadilha, e agora foi feito mesmo para não ter como sair dela. Mas não, estou aqui para falar para você nessa noite que Jesus sim, Ele entra, quebra toda a armadilha, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai tirando tudo da frente. Ele vai ali transformando de uma maneira que muitas vezes fala assim, será que está acontecendo isso realmente? De uma maneira que muitas vezes nós não entendemos. Porque isso aconteceu dentro da minha casa. Isso aconteceu lá dentro do meu lar. Onde Jesus ele entrou. Aquela enxurrada veio assim trazendo toda a sujeira. Veio trazendo. E ali eu continuei na presença do Senhor. Quanto mais via aquilo ali, mais eu adorava o Senhor, mais eu buscava o meu Deus, mais eu estava na casa do meu Deus, mais eu ia lá buscar a resposta e a resposta vinha, mais eu ia lá e dobrava meu joelho. Muitas vezes eu não tinha palavra para falar com o meu Senhor, mas eu dobrava meu joelho e falei, Senhor, eis-me aqui na tua presença, faça a sua vontade, faça o seu querer, Senhor. E ali o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi agindo, o Senhor foi transformando, o Senhor foi trabalhando, e aquele mal que se levantou, ali foi entrando dentro daquele redemoinho, e ali ele foi saindo, e aquele vendaval, o Senhor foi levando, e tirou todo o mal que estava dentro do meu lar, dentro da minha casa, porque você pode pensar, porque nós temos um cargo dentro da igreja, porque nós somos pastores, nós somos missionários, nós não passamos por prova, nós somos mais provados ainda, para ver até quando que nós vamos suportar carregar nossa cruz, mas ali quanto mais vinha o vento, mais eu adorava o Senhor, mais eu estava na presença do Senhor, mais eu estava na casa dele. Muitas vezes eu chegava dentro da igreja e eu adentrava ali, os irmãos nem percebiam o que eu estava passando. Muitas vezes eu saí da minha casa chorando, porque eu não sabia onde o meu filho estava. Eu ia com meu esposo para a igreja, mas nós chegava ali e eu cumprimentava os irmãos. Nenhum momento eu mostrei tristeza no meu olhar, em nenhum momento eu mostrei tristeza, angústia no meu coração. Muitas vezes eu entrava dentro da igreja ali, o meu coração ele estava ali aflito, e eu falava assim, Senhor, enquanto eu estou aqui dentro da sua casa, fazendo a sua vontade, Senhor, cuida para mim. Aonde estiver, Senhor, esteja nas suas mãos. Não deixe que aconteça nada, não deixe que meu filho passe pelo vale da sombra da morte, a situação é complicada. Meu filho estava envolvido, dependente químico, cocaína. Situação a qual foi só Deus mesmo, na minha vida, para me suportar. Quem é mãe sabe. Quem é mãe entende o que a gente passa. E hoje, assim, eu não desejo para ninguém mesmo, passar o que uma mãe passa quando tem um filho nessas condições dentro da casa. Mas o Senhor teve misericórdia, restaurou a vida do meu filho. Teve todo o processo. E esse processo ele não enfrentou sozinho, não. A família enfrentou junto. A gente abraçou junto. Em nenhum momento nós deixamos, não, você quer viver essa vida, vai, sai. Não, sempre preocupação, orando. E o Senhor fortalecendo. Quanto mais nós orávamos, mais o Senhor fortaleceu.
Mas o Senhor nos colocava de pé para lutar mais e mais ainda. E o Senhor entrou dentro da minha casa. Transformou. Meu filho passou por um processo de recuperação de 6 meses. Ele ficou em um lugar e ali o Senhor foi trabalhando. Quando ele estava ali, com um tempo já de 5 meses, ele teve um sonho. E nesse sonho, ali ele viu que abriu uma luz muito forte no céu e as pessoas, ele via pessoas subindo. Pessoas subindo, só que ele não. E ele sentiu uma preocupação naquele sonho e ele acordou. E muito com aquele sonho que ele teve. E ali ele aprendeu, nesse lugar que estava, ele aprendeu a orar também. E ali ele dobrou o joelho e falou com o Senhor: Senhor, se o Senhor está tentando me falar algo para mim, me coloca no sonho novamente. E ali ele deitou, dormiu e ele voltou no sonho. E acordou de manhã sem entender. Foi conversar lá com o monitor e o rapaz explicou para ele que ele estava no processo de libertação, mas ainda faltava algo para que ele fosse limpo completamente, que era descer as águas do batismo. Que a partir do momento que ele fosse ao batismo, que ele se batizasse, ali ele ia ser purificado totalmente. E quando foi no domingo, eu fui lá ver ele, conversando com ele, ele falou, eu e minha mãe conversamos, e a gente deixou ele assim, livre. Eu falei, ó, se você quiser ir na igreja que você está aqui, nesse projeto, eu vou entender. Se você quiser ir comigo, eu vou entender. Se você quiser ir com a avó da minha mãe de congregação, você vai com ela. Você vai decidir. E ele disse, mãe, eu quero continuar. No final de semana, para passar com a gente, foi marcado o batismo dele, ele decidiu. E foi bênção aquele dia. Assim, o que Deus fez ali, na vida dele. Voltou, terminou de cumprir lá o tratamento, saiu. Só que quando sai, a gente que é mãe tem aquela preocupação. Se a gente pudesse pegar e trazer ele e falar assim, ó, fica aqui do meu lado agora. Você não vai sair do meu lado. Porque a gente ainda tem aquela preocupação daquela saída, aqueles amigos. Pelo momento que ele mais precisou, ele não teve amigos. Só teve um, foi Jesus. A gente tem aquela preocupação, mas ele em casa. Levou o currículo nas empresas, muitas empresas fecharam as portas para ele. E ali ele foi uma outra empresa, e quando ele chegou lá, ele sentiu de contar para a mulher que fez a entrevista o que ele tinha passado. E ali ele contou tudo para ela. E ela pegou e deu a chance para ele. E esses dias ela foi lá e falou para mim na loja, falou assim, eu dei a chance para ele, porque eu vi que ele era um menino bom. E ali encaminharam ele para fazer os exames. Quando ele estava lá fazendo os exames, ela ligou para ele, vem aqui na firma que nós vamos mudar o teu exame, você vai trabalhar na parte do RH. Ele não tinha noção nenhuma, não sabia nada, tinha apenas um curso normal lá que tinha feito, mais nada. Ali ele mandou mensagem para ele, Deus agiu, Deus trabalhou, Deus abriu a porta, colocou ele dentro do escritório e trabalhava lá dentro. E enquanto ele estava nesse tratamento, Deus colocou uma pessoa também para estar conversando com ele todo final de semana que eu ia lá, essa pessoa conversando com ele. E quando ele saiu de lá, surgiu ali, né, já não era só uma amizade ali, de alguém ajudando, mas uma pessoa a qual eles decidiram assumir ali um relacionamento e um namoro. Vem a outra parte dos pais. Mãe, eu vou lá falar com os pais dela. Mora em São Paulo. Como que eu vou fazer? Falei, ó, a única coisa que eu posso falar para você, então, você vai lá, se você receber um não, nós vamos entender, você tem que entender. Porque imagine um pai, a única filha que tem ali, entregar para uma pessoa que acabou de sair de um centro de recuperação. Mas não, ele foi lá, conversou com eles, receberam ele muito bem. Já está ali praticamente com 2 anos agora, e o ano que vem
tem casamento. Glória a Deus. Meu casamento vai ser Alice e Jéssica. Glória a Deus. Então Deus foi trabalhando. A igreja toca baixo lá dentro da igreja. Meu outro filho também está dentro da igreja, é baterista lá na igreja. Então Deus fez por completo ali a transformação dentro do meu lar. Então o Senhor pergunta: o que queres que te faça nessa noite? Outro filho agora vai casar também, dia 26, graças a Deus. Também arrumou uma pessoa que é uma bênção na vida dele também, bem empregado. Tudo Deus trabalhando, mas na hora certa, no momento certo de agir. E Deus entrou ali com a providência. E hoje o Senhor está neste lugar para falar para você: o que queres que te faça? Qual é o teu problema? Qual é a situação que você chegou aqui nessa noite, que você acha que não tem solução? Qual é a situação que você adentrou aqui dentro desse templo nessa noite? Que você veio aqui, não, vou lá só para mim, ver o que Deus vai falar comigo. Deus está falando. Deus está trabalhando em corações aqui nessa noite. Deus está trabalhando em vidas aqui nessa noite. Deus está trabalhando de uma maneira aqui tão especial. Uma maneira que assim, eu não consigo descrever para você nessa noite. A maneira que Deus está trabalhando nessas vidas. Esse testemunho é só uma parte. Que eu falei que aonde eu passar, aonde eu for, eu vou testemunhar, eu vou falar do que Deus fez. Não é para mim me agradecer, não, mas é para o nome do nosso Deus seja agradecido. Para você ver que quando a gente está na presença do Senhor, que quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós firmamos um propósito, não, eu quero te servir, Senhor, de todo o meu coração. Podemos passar sim. Passamos sim por lutas, passamos por provas, mas o Senhor sempre está do nosso lado. Conosco. E quando nós achamos que nós não vamos suportar, quando nós achamos que a cruz ela está pesada, que a cruz ela está ali a ponto de nos derrubar, a ponto de nós cairmos no chão, é ali que o Senhor vem e estende a mão ao meu encontro, ao seu encontro. É ali que o Senhor vem e mostra que Ele está do nosso lado, que Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Porque o Senhor, Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus que Ele vem e nos renova. É um Deus que vem ali e nos fortalece. Porque se eu tivesse desistido lá atrás, como estaria o meu lar hoje? Como estaria a minha família hoje? Como estaria o meu filho hoje? Mas não, eu não desisti. Eu não parei de orar, eu não parei de buscar, eu não parei de clamar, eu não parei de estar na presença do Senhor. E muitas vezes no dia de hoje, o que acontece quando vem alguma coisa na nossa vida? Aí eu estou lá dentro da igreja, mas nada acontece, então eu não vou ir mais. Mas é o momento de nós buscarmos a presença do Senhor. É o momento de nós dobrarmos os nossos joelhos e nós clamar, nós pedir, porque o Senhor está aqui neste lugar nessa noite para entregar a tua vitória, aleluia, para entregar aquilo que você veio buscar aqui neste lugar. Não foi em vão que o Senhor te colocou aqui nessa noite, não. Não foi em vão que o Senhor te trouxe aqui neste lugar, aleluia. Não foi porque alguém te convidou, não, mas foi porque o Espírito Santo tocou em seu coração, aleluia. 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 O que queres que te faça, meu irmão? O que queres que te faça, minha irmã? Qual é o teu problema mesmo? Qual é a tua dificuldade mesmo? Aleluia. Você está diante de um Deus vivo. Você está diante de um Deus que trabalha. Você está diante de um Deus tremendo nessa noite. Aleluia. Se você está em pé nessa noite é porque o Senhor permitiu. Se você chegou, adentrou aqui dentro desse templo é porque o Senhor permitiu.
permitiu, aleluias. É porque o Senhor permitiu, aleluias. Deus é tão tremendo nas nossas vidas. Aleluia. Que Ele permite passar pela prova, mas Ele não deixa nós passarmos sozinhos. Ele permite nós passar pela enfermidade, mas Ele não permite que nós passemos sozinhos, aleluia. Ele passa conosco. E quando nós não temos força mais para andar, quando nós não temos forças mais para lutar, é aí que o Senhor vem e Ele estende as mãos grandiosas e nos carrega no colo, aleluia. É tempo de nós buscarmos a presença do Senhor. É tempo de nós buscarmos cada vez mais, de sentir esse fogo ardente em nosso coração, de sentir esse desejo de estar na presença dEle, de estar na casa dEle. De estarmos na presença do Senhor, aleluia. Porque é aqui, é neste lugar aqui, é aqui dentro que Deus trabalha, é aqui dentro que Deus cura, é aqui dentro que Deus transforma. Você tem buscado em tantos lugares. Você tem buscado alegria em tantos lugares, lugares que não vão, é aquela alegria passageira. Mas aqui é uma alegria ao qual nosso coração se alegra, ao qual a gente dá vontade de gritar, de pular na presença do Senhor. É uma alegria que nós não conseguimos explicar. É uma chama que arde em nosso coração. Aleluia. Que nós não conseguimos explicar. É uma alegria que quando nós saímos daqui, a vontade de continuar glorificando, a vontade de continuar exaltando o nome do Senhor. Não é essa alegria como muitas vezes você busca lá fora no mundo. Uma alegria passageira. Que no momento que você está ali, aquela alegria, mas depois vem a tristeza novamente. É o momento de nós se posicionarmos como verdadeiros adoradores, como verdadeiros profetas, e ajudar a caminhar, a impor as mãos sobre os enfermos, a impor a mão sobre os doentes. Não tem medo de colocar sua mão, não. Não tem medo de orar por alguém que está com alguma enfermidade, não colocar suas mãos ali. Não tem medo de orar por alguém que está endemoniado, não. Às vezes acontece isso na igreja. A pessoa fica preocupada, mas eu tenho medo. Nós não podemos ter medo dele, não. Ele tem que ter medo por nós. Porque o que está em nós é muito maior. Muito maior. A força do que está em nós é muito maior. Aleluia. O que é isso que te faz? E ele disse: Senhor, que eu vejo. Era simples. Diante dos nossos olhos, para a gente ver, não. É para o nosso Deus, para o nosso Jesus. Era algo simples de fazer. E ele fez. E Jesus lhe disse: Vem, a tua fé te salvou. Uma palavra tão pequenininha, mas com um valor tão grande. Fé. Fé. Se você tiver fé, o resto é tudo automático. Aleluia. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. O mais interessante é que nessa palavra é que ele não ficou ali prostrado. Depois que ele foi curado, que ele viu, ele não se prostrou. Não. Ele seguiu a Jesus. Ele seguiu a multidão. Ele foi junto. Ele podia continuar. Não, agora eu vou voltar para trás, eu já recebi o que eu estava precisando. Não. Ele seguiu a Jesus. Que você também possa seguir a Jesus. Que você possa estar na presença dele todos os dias. Que você possa estar na casa dele. Não importa as lutas, não importa as dificuldades, não importa os problemas, não importa as tempestades, não importa os ventos que se levantam, mas que você continue firme, firme como aquela palmeira, que pode vir um vento, que pode vir o que vier, ela vai ali, mas ela se
se levanta novamente. Amém? Nessa noite, que você possa continuar firme. Não desanime. Não desista. Mas continue buscando a presença do Senhor. Quero estar chamando os irmãos aqui na frente. Nós vamos estar orando. Você que precisa de uma cura, você que está passando por uma situação que você acha que já não tem mais solução, já não tem mais jeito, convido você a sair do seu lugar. E vir aqui na frente, nós vamos estar orando em teu favor neste momento. Glória a Deus, Senhor. Não tenha medo. Não se preocupe, não. Glória a Deus, Senhor. Deus. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que precisam de uma transformação. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus quer trabalhar de uma maneira especial. Que Deus quer trabalhar de uma maneira diferente nessa noite. Não vá para a sua casa sem você receber uma bênção nessa noite. Não saia daqui da mesma maneira que você chegou neste lugar. Não saia daqui da mesma maneira que você chegou com essa tristeza, com essa angústia no seu coração. Que você possa sair daqui nessa noite com alegria, com a paz que só o Senhor pode te dar, a paz que só o Senhor pode te dar nessa noite. Não adianta você buscar lá fora, não adianta você correr lá fora, pedindo ajuda, não. A paz, só Jesus pode dar para você nessa noite, aleluia. Que você possa orar, que você possa clamar nessa noite, que você possa pedir ao Senhor, assim nessa noite, clamar, que você possa nessa noite buscar de todo o teu coração, que você possa se levantar como um verdadeiro adorador deste lugar. Não tenha vergonha de buscar, não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha de clamar ao Senhor, não tenha vergonha de pedir, não tenha vergonha de gritar se possível for, porque Ele está neste lugar nessa noite, aleluia. Eu te convido a orar, mas eu não sei orar, mas o Senhor vai te fortalecer, muitas vezes com lágrimas nos olhos, mas o Senhor entende, aleluia. Vamos estar orando neste momento. Glória a Deus. Senhor, nós queremos, meu Pai, pelo soberano, Deus Altíssimo, Deus de provisão, Deus de cura, Deus que restaura. Ó Deus querido, nós entramos nessa presença mais uma vez, ó Pai. Nós entramos aqui nesse santo lugar, nessa noite, com o propósito de te adorar, com o propósito, ó Pai, que o Senhor falasse conosco. E o Senhor, ó Pai, está falando das bênçãos que cuidam nessa noite, ó Deus. Por isso, vem agora, Espírito Santo, vem passeando no nosso meio, vem tocando em cada vida neste lugar, a cada vida do Senhor, que vem aqui nessa noite, ó Pai. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a necessidade, ó Pai. Esse irmão te chamou aqui muitas vezes com a sua alma batida, com a sua alma cansada, com a sua alma oprimida, ó Pai, achando que já não tem solução, achando que já não tem mais jeito, ó Pai. Mas nós clamamos a Ti nessa noite, ó Deus poderoso, ó Deus supremo, ó Deus que levanta, ó Deus que restaura, ó Espírito Santo, vem trabalhando, ó Pai, vem trabalhando aqui neste lugar, ó Deus, ó Pai querido, eu oro, eu apresento essa igreja, eu apresento esses irmãos nessa noite nas suas mãos, ó Pai, a cada visitante aqui presente, ó Pai. Que eles não saiam daqui da mesma maneira que eles chegaram, ó Pai, mas que eles possam sair daqui nessa noite, ó Pai, com a convicção que o Senhor agiu e que o Senhor vai continuar mais e mais, ó Pai, operando. Deus querido, eu oro nessa noite por essa igreja, ó Pai, essa igreja, que cada dia mais o Senhor abençoe, que cada dia mais o Senhor abençoe, ó Pai, a vida do pastor Otaí, da sua esposa, Deus, que tem sido aqui, Senhor, a coluna que neste lugar, ó Pai, que tem sido a bênção neste lugar, que cada dia mais o Senhor trabalhe na vida deles, ó Pai querido, dando discernimento, ó Pai, dando entendimento para eles cada vez mais, Senhor. Ó Pai querido, eu oro também e peço, Senhor, a Tua graça e a Tua unção sobre a minha vida, ó Pai. Ó Deus querido, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor me conhece, ó Pai, e eu estou aqui para Te agradecer por mais uma vez, ó Pai, poder fazer a Sua obra, poder fazer a Sua vontade, ó Deus. Obrigado, Espírito Santo, eu que Te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Agradeço aos irmãos, agradeço por essa oportunidade, ao pastor, à pastora, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Não foi fácil, mas Deus tem misericórdia e sabe ter cuidado. Nosso carro estragou terça-feira à tarde. Meu esposo está em serviço, do nada. O carro parou. E ali, já liguei para o Daniel, o Daniel desce aqui, nós estamos aqui e o carro está estragado. O Daniel foi lá, conseguiu acelerar o carro do jeito que ele pegou lá no centro, ele foi parar na casa da mãe. Era o que o papai esteve lá de ontem, o carro não foi. E quando foi hoje de manhã, ontem à noite ele falou, não, amanhã eu vou. E hoje de manhã eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu vou ficar por isso. Não foi com o pastor Altair, não foi com a pastora Rodrigo, foi com o Senhor. O Senhor sabe. E ali, um pouco preocupado com a situação, e eu estava com a minha mãe, o papai chegou lá para ver o carro e falou, não, uma coisa simples. E ali foi, à tarde, 2h30 mais ou menos, meu esposo já estava com o carro ali na mão, e graças a Deus a gente está aqui nessa noite, mas a gente pede que continue orando a nosso favor. A gente precisa muito, muito de oração, né? Então a gente está no propósito do Senhor, quando a gente está na presença dele. Né? Mas, pois se levanta, mas já Jesus já entra ali e acalma a tempestade. Amém? Deus abençoe a todos. Aleluia, né, irmãos? Quando a gente se propõe a fazer algo para o Senhor, o inimigo sempre se levanta, né? Mas perdoa mais uma vez, em nome de Jesus. Né? Leva a bênção para essa casa, tá? E acalma o coração, porque Jesus está na frente preparando tudo, viu? Eu sei das correrias, sei dos compromissos. O Senhor fala também da preocupação, mas Ele está na frente. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Tá? Amém? Agradecer aos irmãos por estarem conosco hoje. Coloca um cartaz para mim, Raiane, por favor. Podemos montar a campanha lá de cima primeiro, por geral. Aleluia. Nós vamos ter amanhã, lá na nossa igreja de primavera, como falei, o pastor Djalma, o irmão Alex vai estar louvando o nome do Senhor, né? E a campanha daqui, na próxima sexta-feira, vai ser o apóstolo pediu lá um tempinho. É que nós conhecemos o apóstolo agora esses dias e eu sou meio ruim de guardar nome no começo. Depois que eu me lembro, eu não esqueço mais. Mas no começo assim eu sou ruim, sabe? Aí na hora que ele chegar na semana que vem eu vou estar legal. Amém? Nós vamos encerrar, irmãos. Depois nós colocamos os cantares lá. Tá? Coloca o pé, vamos estar orando. Vamos estar encerrando o culto dessa noite. Agradecer ao pastor Giovano, ao Marco. Deus abençoe. Eita, glória. Jesus é bom. Segura, vamos lá então. Então tá. Agradecer ao missionário Luiz, a nossa irmã Arilson. Deus abençoe. Eu levo um abraço a mãe da Mila. Então, ela veio comigo quando eu for lá e dá café para mim. E olha, perdeu o café lá. É triste, né? Meu Deus do céu. Pensa numa coisa boa, né? Amém. Agradecer aos irmãos que vieram também esta noite. Semana que vem, encerramento da campanha. Tá? Aí nós vamos começar uma campanha só na primavera, por causa da festividade das irmãs, que vai ser agora em maio, né? Nós temos a festividade do Círculo de Oração. Então, para não atrapalhar,
nós vamos deixar aqui sem as campanhas, vamos estar trazendo pregadores bons também durante esses dias. Já tem uma lista lá de pregador já para os dias que nós não vamos ter campanha aqui. Tá bom? Amém? Curva a tua cabeça. Assim. Nossa, Sônia, faça um favor. Aqui à frente, nós estamos orando por sua vida também. Ah lá, conseguiu o cartaz. O apóstolo Fernando Godoy vai estar pregando, né? E ele vai estar louvando o nome do Senhor, né?